Olá, meu nome é Roberto Albertin e você está no Fragmentos Espíritas. O tema da nossa conversa hoje é a realeza de Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4. A gente tem que entender que realeza, que o Cristo fala, né, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, está direcionado às pessoas que conseguiram compreender que o reino dele não pertencia àquela época, como ainda não pertence à nossa época hoje. Ele é rei sim, mas a gente a gente ainda não está na condição de súdito real. Veja como isso é diferente daquilo que a gente imagina muitas vezes, né? O reino dele é um reino muito especial porque é onde todos comungam da mesma ideia e exercitam o mesmo amor. Esse rei que nós falamos aqui, vamos colocar ele da seguinte forma. Ele usa uma coroa. E esse reinado dele nessa face da terra é temporal. Tá? E esse rei, ele conquistou isso. Ele dominou um outro povo e se tornou rei dele. Ou então ele herdou isso. Ou então um conselho definiu isso. Né? E existem vários tipos de reis. Rei do futebol, tem o rei da monarquia, tem o rei da poesia, o rei da escritura. E podem ter vários reis ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema. Né? Existe o rei da Inglaterra, existe o rei da Escócia, o rei disso, o rei daquilo. Existem vários reis dentro do futebol, vários reis dentro da música. Né? Mas todos eles são cargos temporários e não são definitivos, porque daqui a 500 anos o que é rei de futebol hoje pode ser facilmente substituído nesse período. Mas o que diferencia o reinado do Cristo para este tipo de reinado é que o Cristo, a condição do reinado dele é uma condição de nascimento, de mérito pessoal. É um reinado moral. E não há rei com coroa, como a gente definiu, que seriam os reis que habitam a face da terra, que supere isso. Essa realeza do Cristo é algo que perdura depois da morte dele, já faz 2025 anos. Quantos outros reis nós conhecemos que tenham esse mérito de ser lembrado e ser cortejado e reverenciado depois de tanto tempo, por melhores e mais bondosos que tenham sido esses reis, né? Como a gente vem entendendo, é consagrado à posteridade desses reis um período só. Depois de alguns anos da morte dele, outro rei já assumiu, já está tomando uma outra condição de realeza, né? E aquele rei vai caindo no esquecimento. Alguns se eternizaram pelas suas bondades, mas de forma muito... não entraram dentro dos referenciais de como deveriam ser conduzidos outros reinados. E muitos são odiados pelo fato de já terem passado esse processo todo, né? Então, o verdadeiro rei, o verdadeiro reinado é aquele que perdura depois da morte daquele rei. E o Cristo fez isso. Como eu citei, há 2025 anos, ele é lembrado, seguido e continua transformando vida. O verdadeiro rei é aquele que muda a sociedade que é contemporânea a ele e ajuda na mudança daqueles que vieram depois dele. Aí você consegue entender a extensão de tudo aquilo que ele de fato representa e faz em nome daqueles que precisavam da sua interferência. O reinado dele é imperecível. Daqui a 20 mil anos o Cristo ainda vai ser referência para todos nós. Ele pode já estar até entre a gente, mas vai ser o grande exemplo, modelo, guia, luz, sempre. Como é hoje, mesmo que dentro da nossa forma tacanha de entender toda essa realeza, todo esse poder, toda essa luz que ele representa. Né? A realeza terrestre acaba com a vida. A moral, ela se estende após a morte.
E a gente fica muito feliz em saber que temos esse referencial do Cristo como conduta máxima para a nossa própria vivência. Jesus, se a gente olhar direitinho, se você juntar todos os reis e seus reinados, os seus tempos de reinado, não chegam nem próximo. Por mais bondosos que eles tenham sido, mais justos que eles tenham sido, não chega próximo ao reinado do Cristo, porque o reinado do Cristo é aquele do exemplo, da moralidade, do amor, que transforma seres humanos. Você tem que escolher estar ao lado dele, seguir os seus caminhos. Quantos reis você conhece que você pode dizer que queria estar ao lado dele, seguir os caminhos dele e de fato encontrar ali a felicidade, matar a sua sede espiritual? A gente tem hoje o rei do futebol, tem o da filosofia, da música, da poesia, dos escritores. Mas são jogos de vicissitudes. Sabe, eles foram escolhidos por determinadas pessoas que pensam daquela forma. Nem todo mundo está em sintonia com essa decisão. Nem todo mundo acredita que Pelé seja o rei do futebol. O mundo diz isso, mas perguntar isso na Argentina, Maradona é melhor. E para muitas pessoas que não viram Pelé jogar, muitas vezes nem conhece Pelé, sabe da existência, mas não viram, não sabe como é que ele fazia, se era assim, se era assado. Vocês entendem? Muita gente acha que na música o rei, aqui no nosso país, um exemplo, o rei é Roberto Carlos. Muita gente não considera. Entende Chico Buarque, outros entendem João Bosco, outros entendem Milton Nascimento, outros entendem o cara do Brega, outro Reginaldo Rossi, outro entende que seja um outro músico. Né? Dentro da música a gente existe Bach, Beethoven, Mozart. Como comparar isso? Cada um a seu tempo foi rei naquilo que fez. Cada um dentro do seu estilo foi rei. Mas isso também é substituível. Mas aquele que tem uma condição moral, ele não consegue ser substituído. Ele pode ter outros que agregam naquilo, mas ser superior, ainda não. Acho que o Cristo vai demorar muito para chegar alguém que chegue perto daquela condição dele, né? Para nós espíritas, a referência máxima que nós temos após o Cristo seria Chico Xavier. Hoje, possivelmente, o Emmanuel reencarnado. A gente entende que existem limitações dentro do mundo espírita, né? A gente tem um Divaldo Franco, que é um outro referencial gigantesco, né, para nós que somos espíritas, que entendemos, para aqueles que são simpatizantes do espiritismo também. Né? E a gente tem que entender que, mesmo com todas essas bondades, se juntarem, não chegam à realeza do Cristo. São discípulos que estão chegando àquela potência, aquele potencial, estado crístico em que Jesus se encontrava. Porque Jesus e Cristo são seres diferentes. Né? Jesus é o filho do homem, filho de José, filho de Maria, que habitava 2025 anos atrás, era um cidadão comum. Né? Mas Cristo é o estado espiritual em que Jesus se encontrava. O estado crístico. Quantos Cristos existem no universo? Né? Para o nosso planeta, ele é o referencial máximo. Para outros, ainda não. Por isso que ele diz, olha, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E a gente tem várias interpretações sobre isso. Não pertencia àquele mundo que ele vivia 2000 anos atrás, o reinado dele não cabia ali, como não cabe hoje ainda, porque não conseguimos ser de fato súditos, reverenciar aquele rei da forma correta. Né? Nos falta muito tino, muito tato, muita sensibilidade, muito amor. Né? Exercício do perdão, exercício do amor ao próximo, abnegação, renúncia, muito trabalho, alto trabalho, trabalhar as relações, trabalhar para ganhar dinheiro da forma correta, sabe? Existe muita coisa que a gente precisa mudar dentro de si. A realeza do Cristo é algo que o tempo cada vez mais eterniza e que o tempo cada vez mais descortina o valor dessa realeza. Porque quando a gente vai amadurecendo é que a gente vai ver a imensidão do Cristo. Quanto mais a gente se aprofunda dentro dos conhecimentos da reforma íntima, mais a gente valoriza o esforço que o Cristo fez para chegar naquele estado.
Mas a gente entende o esforço de um Chico Xavier, de um Emmanuel, de um André Luiz, de uma Joana de Ângeles, a gente vê os esforços dos apóstolos, de Paulo, que para mim, assim, me perdoe os outros, mas para mim Paulo é a maior referência entre os apóstolos, apesar de não ter sido um dos 12, era o 13º, mas para mim é um poder de transformação absurda que aquele homem conseguiu chegar. Um referencial máximo para mim, Paulo. Então, assim, eu fico observando, sabe? Assim, a gente ama o Cristo, a gente tenta seguir os seus caminhos, e é tropeçando, e é errando, e é tentando acertar, é olhando a luz e muitas vezes fechando os olhos quando quer olhar para dentro das nossas próprias mazelas morais e alimentar elas. Porque somos seres humanos, a gente não consegue fugir daquilo que somos. Muitas vezes a gente acaba tropeçando dentro das nossas próprias querelas morais. Mas é como diz nos livros de André Luiz, né? Muitos sonham com a luz e se comprazem nas sombras. E isso é fato. Isso ainda é uma realidade dentro da gente, né? A gente sonha em ser pessoas melhores, mas ainda continuamos agindo de formas equivocadas. A gente tropeça muito dentro das nossas falências morais, né? Até a gente aprender com a dor, que existem dois tipos de dor, aquela que dói, que machuca, e aquela que transforma. Quando a gente chegar nesse ponto de transformação, aí sim, a gente vai começar a sair dessa zona de conforto, porque não vai aguentar mais sofrer. E vamos buscar uma mudança de comportamento, primeiro começando pela forma pensamento, para depois das palavras, para depois se transformar em atos. É uma luta interna, injusta e infindável. Infinita. Mas ela é totalmente possível, desde que a gente decida seguir esse caminho. A gente não pode se permitir ter a síndrome de Gabriela e dizer, eu nasci assim, vou viver assim, porque eu sou feito assim, Deus me fez assim, porque isso não é verdade. A gente é fruto das nossas escolhas e daquilo que vivemos, daquilo que acreditamos, daquilo que queremos. Todo ser humano tem 3 potências dentro de si. Todo ser humano tem 3 forças que são inequívocas. A gente tem elas dentro de si e a gente muitas vezes confunde e mistura elas dentro desse ser que nós somos, porque a gente não tem consciência real do que a gente é. Então vamos observar da seguinte forma: a gente tem 3 potências. A gente tem o desejo, a gente tem o querer e a gente tem a vontade. Tudo que é físico é desejo. A necessidade de dormir, de comer, de ir ao banheiro, do sexo, do descanso, da força física, de se exercitar. Tudo aquilo que o corpo pede é desejo. Tudo aquilo que o corpo reclama é desejo. Querer é mental, é uma escolha. Eu quero casar com aquela mulher, eu quero usar aquela roupa, eu quero tal situação, eu quero trabalhar para comprar tal situação, tal coisa, viver isso, viver isso. São escolhas. Escolhas precisam ser pensadas, analisadas, mesmo que de forma equivocada muitas vezes, mas é uma escolha, é um querer, é mental. A força, ela vem do espírito. É ela que é maior do que todas as outras forças juntas. É ela que de fato faz você sair da sua zona de conforto, é ela que te transforma, é ela que te muda. É a força de vontade. A força da vontade e do espírito é o que move o universo, transforma vidas, muda situações. Usando um linguajar que não é espírita, faz milagres. E nós temos todo esse potencial. O Cristo já falou, a gente vai poder fazer mais do que Ele. Basta acreditar, ter fé, disciplina mental e amar incondicionalmente. Sabe, assim, primeiro começando por nós, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem nem por si. Como é que eu posso dizer que amo alguém se eu nem consigo exercer esse amor por mim? Então, não é uma verdade absoluta quando a gente diz que ama mais uma pessoa do que a gente mesmo. Não, a gente tem que amar a gente mesmo primeiro,
se respeitar, se cuidar. Aí isso transborda, a gente consegue exercer isso com tanta força, com tanta verdade, que isso transborda para outras pessoas. A gente acaba mostrando, executando, repassando esse afeto a outras pessoas por simbiose, vamos dizer assim. As pessoas vão começar a se sentir amadas pelo fato da gente se amar, porque a gente está mostrando como é que funciona. Quantas pessoas não se sentiram felizes ao lado de Chico? Pelo fato dele se sentir feliz, grato. Quantas vezes sentimos gratidão quando estamos numa reunião espírita? Nós estamos dentro de uma evangelioterapia, quando a gente está assistindo uma palestra, a gente diz assim, meu Deus, esse cara falou tudo aquilo que é para mim. Obrigado, meu Deus. Quando a gente tem a humildade e a sapiência, a gente tem a consciência de que temos muito mais do que merecemos. A gente tem necessariamente a misericórdia atuando em nossas vidas. Porque se a gente fosse ter aquilo que de fato merecemos, a gente estaria... Se Deus fosse tão rígido nas suas cobranças, a gente estaria perdido. Então temos muito de misericórdia para conosco. Sabe, muitas vezes a gente pede coisas que a gente não tem condições nenhuma de ter. E a gente não sabe agradecer aquilo que recebe porque a gente não sabe pedir. Sabe? A gente não sabe selecionar aquilo que a gente quer. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente quer, porque se a gente conseguir de fato aquilo que a gente quer, pode nos levar até a derrocada, né? A falência, porque a gente não sabe. A gente pede aquilo que o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade exige. A gente não consegue pedir aquilo que de fato dizemos no Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, Pai, acima da minha sempre, porque a gente tem medo que a vontade dele não bata com a nossa. E isso é um sofrimento para a gente, né? Porque a gente, de tão pequeno que a gente imagina que o melhor que para a gente, quem sabe, é a gente. Não é. A gente não tem essa maturidade. De fato, realmente a gente não tem essa maturidade. O que a gente pode fazer, indiscutivelmente, é aprender a exercer um pouco mais a humildade e trabalhar em nome daqueles que precisam. Trabalhar-se para ser um instrumento melhor na mão da providência divina. Porque quando a gente começa a trabalhar-se, que a gente assume essa potência, né? Através da reforma íntima, aí as obrigações vão começando a chegar dentro da vida da gente. Te chamam para isso, te chamam para aquilo, pedem para tu fazer aquilo, para tu assumir esse cargo. Cargo é besteira, mas o exercício que o cargo exige é o que nos transforma. E a gente se apega a não fazer aquilo da forma correta, mas o cargo é mais importante. Eu sou o dirigente do centro, eu sou o palestrante do centro, eu sou o médium principal do centro. Gente, em vez de a gente estar preocupado em exercer da melhor forma possível e errar menos, a gente está preocupado com a beleza que o cargo pode, a importância que o cargo pode nos dar. A gente controla os centros, né? A gente, que eu digo, as pessoas de uma forma geral, me incluo nesse meio, mesmo não sendo dirigente de centro nenhum. Mas eu fico imaginando, né, a minha pequenez ali dentro daquele cargo. As pessoas querem controlar o centro como se fosse deles. O centro pertence à comunidade. É um mecanismo de trabalho da espiritualidade. Você é só mais um instrumento ali dentro. Você não é nada além de um instrumento. E o cara se vê dono. As pessoas pensam da seguinte forma: sem que eu esteja ali, não funciona. Não funciona. Tem certeza? Talvez funcionasse até melhor se você não tivesse. Mas a nossa vaidade não permite que repartamos aquela responsabilidade com outras pessoas, né? A gente não confia, porque a gente só confia na nossa própria vaidade, no nosso próprio ego. Nós somos doentes, nós somos egoístas. Tá? Vem de ismo é doença, né? Em determinadas... como é que eu posso dizer?
na linguagem, no português, ismo significa doença. Então é o ego doente, o egoísmo é o ego doente. Como tem o egolatra, onde ele se sente superior a tudo, como tem o egocentrismo, onde ele se acha o centro do universo. E assim a gente, nessas condições em que a gente se encontra, vamos dizer que somos súditos reais da realeza do Cristo. Se a gente não consegue exercer nenhuma humildade dentro da própria casa espírita, em nome daqueles que estão na nossa frente pedindo socorro. Se a gente olhar direitinho, os maiores necessitados somos nós. Todo espírita tem essa concepção. É ensinado através da literatura espírita que os maiores devedores são aqueles que têm o maior acesso à informação, e somos nós espíritas. Por isso que a casa espírita ela é um hospital para que todos se curem, é uma escola para que todos aprendam, é um local de trabalho, para que possamos exercitar, exemplificar tudo aquilo que a gente aprendeu, ajudando aqueles que ainda não tiveram oportunidade de compreender, não tiveram capacidade de compreender, ainda não estão maduros para compreender. Então a gente vai lá e faz, e mostra como faz, e tenta através do exemplo arrastar para junto da gente na prática do bem. Não tem nenhuma outra realeza que seja maior do que a moral. Cristo é o nosso maior exemplo. Temos outros tantos exemplos, não tão altos, não tão grandes, não tão reais, né, na sua realeza, mas temos um Buda da vida, nós temos uma Maria Teresa de Calcutá, nós temos um Maomé, nós temos um Chico Xavier, nós temos um Divaldo Franco, nós temos uma Joana de Ângeles, nós temos um Emmanuel, nós temos um André Luiz, nós temos tanto Bezerra de Menezes, temos Dr. Fritz, temos tantas outras entidades que aos poucos mostram que este reino do Cristo estará aos poucos tomando conta do nosso mundo. Não ainda na sua completude, porque ainda somos muito pequenos para se nos mostrar seguidores dele, né? Fazer parte dessa corte real, né? Temos os 12 apóstolos, como foi citado antes, temos Paulo, o 13º, temos José de Arimateia, temos Nicodemos, que são seres que vieram, que serviram de exemplo, que estão na condição muito melhor do que a gente. Graças a Deus fizeram para onde merecer e estão lá. E que possamos valorizar com a expansão da nossa consciência e com as mãos trabalhadoras e com foco na luz, servir cada vez mais esse rei que por mérito governa o nosso planeta, o Cristo. Irmãos, ficamos por aqui. Espero ter passado o máximo de informação possível. Espero ter sido compreendido. E peço a vocês mais uma vez, por favor, ajuda com like, façam seus comentários, compartilhem com aqueles que precisam. Sempre que possível, revejam. É importante a gente sempre ver alguma coisa, acrescente e façam sugestão, tá? Para fortalecer o canal e que a gente possa cada vez mais dividir, através dos fragmentos espíritas, um pouco do amor do Pai e da paz do Filho, de todos nós, hoje, agora e sempre. Até mais.